Família Tricolor, a classificação veio. Não foi da forma que esperávamos, mas ela veio. Então agora eu vejo que a nossa torcida pode escolher dois caminhos. Primeiro, curtir a classificação, entender os erros que aconteceram e procurar ajudar a comissão técnica a corrigir esses erros. Ou então tem o outro caminho, que eu já deixo claro que é o caminho que eu não concordo, que é o que vai pegar os erros de ontem, vai desmerecer a classificação e vai começar a atacar jogadores de forma pontual, cada um deles de forma pontual, para tentar piorar a situação do clube. Nós estamos vindo de um momento conturbado. Então, nada mais justo e inteligente, pelo menos essa é a minha visão, da gente começar a pegar ao que é positivo, se agarrar a ele e tentar aumentar essa positividade. E de positivo para mim foi a classificação. O time jogou bem, mostrou algumas melhoras? Mostrou, mas porém errou muito ainda. Mas vamos comentar os erros e tentar trazer ideias para que eles possam ser corrigidos? Sem essa de ficar querendo agredir e humilhar jogador? Porque o momento que a gente precisa, pelo menos é o meu modo de ver, é tentar ajudar o clube para que a gente faça uma partida épica contra o Bolívar. E não ficar falando besteira, porque na verdade, ataca tanto jogador, fala tão mal de jogador, de comissão técnica, que é tanto agredir os outros por três motivos. Primeiro, quer impor sua vontade aos demais. Segundo, não ter o menor conhecimento de causa sobre o que está falando. Só quer fortalecer a sua opinião. E terceiro, cara, tem alguns que só podem oferecer o que possuem no coração. Irmão, eu só quero o melhor para o Flusão, mas sem essa de entrar em pânico ou causar terrorismo. Vamos trabalhar em cima dos erros? Se você concorda comigo, então vem com a gente, vai debater esses erros aí e vamos tentar ajudar a comissão técnica a corrigi-los. Vem comigo, vem comigo. Diga lá, mano velho, diga lá, tricolindas. Galera, muito obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. Já os convido a deixar o like, se inscrever no canal. E família tricolor, classificação. Começou bem e foi definhando. Por quê? Eu entendo que teve alguns erros cruciais que nós precisamos corrigir. E sabe o que é pior, galera? Sabe o que é pior? Eu não tenho a pretensão de saber mais do que todo mundo, de ser o bambambam do tchá-tchá-tchá, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Isso é uma vaidade babaca que eu não tenho. Mas eu também não vou abrir mão de expor a minha opinião, de tentar passar para vocês o que eu conheço. Entendeu? Então eu só peço a vocês que não interpretem como vaidade, soberba, coisa parecida. Ok? Mas o que eu vejo na equipe hoje, que são erros bobos, erros facilmente corrigidos. E por mais que vocês talvez não entendam ou não aceitem, é que às vezes as pessoas que estão comandando a equipe na beira do campo, fica difícil de ver esse erro se você estiver na beira do campo. Acontece. Já teve estudos, se você buscar pelo passado, você vai encontrar alguns treinadores que faziam isso, que preferiam ver o jogo da tribuna de honra. Por quê? Porque você do alto, você tem uma visão ampla de como o time está distribuído dentro do campo. Anos 80, 90, ocorria muito isso. E realmente é verdade. É verdade. Diminuiu essa prática devido ao aparecimento da tecnologia, aumento, da tecnologia, facilitar a câmera, drone, aí facilitou um pouco. Mas durante o jogo, eu acho que seria importante uma pessoa, isso já ocorria antes, tá? Não estou aqui cagando regra, falando que isso é ideia minha. Não, isso é antigo. Tinha pessoas que gravavam o jogo lá de cima, que
Era para depois o treinador ver o jogo de um ângulo diferente. E eu acho que é o que está faltando ao Fluminense. Hoje tem o recurso do drone. Poderia ocorrer isso. Por quê? Vamos lá, família. 3 erros cruciais que eu acho que o nosso time, cometeu ontem. E 2, nós estamos cometendo em sequência. Ok? Primeiro, vamos logo tocar na ferida. O gol que sofremos. Ah, mas o gol foi falha do James. Família, ao meu ver, no momento o James precisa de ajuda. Porque o James é um excelente zagueiro. O que está acontecendo com o James, de certa forma, é normal. Por quê? Porque ele é um jogador que nunca atuou num time grande. Ele chegou e já chegou dando conta do recado. Já chegou dominando a posição, jogando muita bola. E está numa má fase. Agora, nós, de forma inteligente, não podemos sacramentar e arrebentar o cara, porque o mais importante ele tem, que é potencial. E é uma coisa que eu não culpo só o James. Eu vou culpar a comissão técnica. Eu não sei se o Zubeldia, acredito que tenha um treinador de bola parada, um treinador de zaga, um treinador de ataque, e ele gerencia tudo. A Europa é muito comum isso. E eu acredito até que ele tenha. Cara, nós estamos jogando errado. O posicionamento da nossa zaga está completamente errado. Eu lembro para você que o primeiro gol que nós tomamos contra o Vitória foi pelo mesmo motivo. E aí não era o James, era o Ignacio. Não sei se vocês lembram, o cara me cruza da esquerda, a bola passa na frente do Ignacio e o jogador faz o gol de canhota. Acho que foi contra o Vitória. Por que foi a mesma coisa? Você pode imaginar, o Ignacio estava de frente, o James estava de costa pro lance. Mas por que era igual? Porque os dois estavam marcando a bola e não se marca a bola. A falta de sorte do James, que ainda deu, ele estava errado, mal posicionado, por isso que proporcionou o que aconteceu. E pela falta de sorte dele, a bola dá um kick e vem na altura do peito. Porque se ela vem na altura da perna, ele consegue virar e chutar para o lado. Mas ela quicou e vem na altura do peito, então ele ficou sem ação. Ele não tinha como mergulhar com o peito e tirar. Entendeu? Mas isso não justifica. O principal motivo disso tudo acontecer é que ele estava mal posicionado. Então o que aconteceu com o Ignacio? Ele estava mal posicionado, estava marcando bola. E com o James, além de estar mal posicionado, ele estava mal 2 vezes. Primeiro estava marcando bola e segundo estava de frente para o Fábio. Zagueiro não fica de frente para o goleiro. Zagueiro joga de costa para o goleiro. Por um motivo muito simples. Se a bola vem abaixo, ele pode tentar o chutão, ele pode simplesmente errar e fazer um gol contra. Para entender melhor esse conceito, peguem o último jogo do Corinthians contra o São Paulo e vejam o último gol de São Paulo, o gol contra do Mateuzinho. Mateuzinho? Acho que é Mateuzinho. O cara tinha feito um golaço durante o jogo e fez outro golaço no final, só que contra. É o mesmo princípio. Ele mal posicionado, que dá um chutão para frente, estou para dentro do gol. E ainda foi uma bola indefensável, porque ele acertou a bola na parte de cima da rede. Não tinha nem como o goleiro sonhar em fazer alguma coisa. Então isso é a mesma coisa que eu falo do Canobi e do Serna. É fundamento. Se a minha zaga está vendo que o ataque vem, ela tem que plantar de costa para o meu goleiro, correr de costa, correr para trás de costa, vai de costa e já mapeando os adversários. Esquece a porra da bola. O nosso sistema defensivo está falhando nisso. No primeiro tempo, nós quase tomamos um gol, porque um erro do sistema, não foi do James, foi do sistema. Me sobra uma bola lá na ponta esquerda, no mano a mano com o Guga. O James se preocupou em correr para fazer a cobertura do Guga e não olhou o adversário que estava à sua frente. Ele se preocupou em cobrir o Guga e esqueceu a área. O cruzamento da esquerda, para nossa sorte, o cara de cara para o gol finalizou para fora. Isso é posicionamento errado. Isso tem que ser corrigido pelo Zubeldia, ok? Eu não vou aqui ficar acusando
Ah, que o James errou. O James teve altos e baixos. Deu susto em alguns momentos, mas em outros foi muito bem. Só que ele está precisando de tranquilidade. Ele está inseguro. Ele é um zagueiro rápido, marca bem, mas está inseguro. E o Ignacio ou qualquer outro zagueiro que for entrar, vai entrar na pressão. Então tem que ter paciência e sabedoria para cuidar disso. Tem que ter paciência e sabedoria. Ok? Então, vamos acertar logo isso. Porque eu vou passar 3 fatores e o motivo maior desses 3 fatores não está dando certo. Continua dando errado. Ok? 2 deles principalmente. Um é mais individual. Mas eu vou abranger os 3 para ficar mais claro. Ok? Então vamos lá. Esse é um erro clássico da zaga. Mas isso, repito, não é erro do jogador. É erro de posicionamento de toda a zaga. Toda a zaga. E para você que tem dúvida se o James está inseguro ou não, teve uma bola na direita, que era só ele dar um bicão para frente. Era só ele zunir a bola. Ele com medo de dar o chutão, ele pegou, virou e deu pro frente na furada. Frente teve que chutar de direita. Qual o nome disso? É insegurança, falta de tranquilidade. E o James é um zagueiro que já provou que sabe jogar. Que não tem que passar por isso. Mas quem pode auxiliá-lo a sair dessa situação, até porque ele tem muito potencial para ser titular, ele para mim só perde a zaga se o Nino voltar, é o Zubeldia. O James para mim só perde a vaga se o Nino voltar. A vaga da zaga é dele. Porque não tem outro jogador com a qualidade dele. Tem até o Davi Schultz, mas ele não vai botar o Davi Schultz. Para mim o reserva imediato do James é o Davi Schultz. Por quê? Porque o Ignacio entra bem, daqui a pouco não vai tão bem. Entra bem, aí depois não vai tão bem. O Ignacio é um vagalume. Não dá para você ter aquela firmeza no Ignacio. Ok? Mas esse aí é um. Vamos ao outro erro que é crucial para mim. Porque o Zubeldia vai falar, nós perdemos muito gols. Nós vamos marcar pressão. Família, se for marcar pressão, não dá para o ataque marcar pressão, o meio marcar pressão e a nossa zaga ficar lá atrás, na intermediária. Porque vai deixar buraco. Não existe a primeira linha dar o combate e a segunda linha ficar espaçada da primeira. Eles vão sair pela tangente. Vai marcar pressão, a primeira linha dá o abafa, a segunda linha tem que estar junto. Vocês repararam que a maioria da pressão que nós fizemos, os caras saíam no toque, porque tinha muito espaço para eles jogarem entre a primeira linha de ataque e a segunda do meio. Algumas vezes nós roubamos a bola, inclusive o lance do pênalti, que originou o primeiro gol. Teve uma outra que o Acosta dominou errado. Mas aquilo ali, irmão, para abafar, a zaga tem que estar no meio do campo. O sufoco tem que ser total. E eu sei que às vezes o Beldia fica com medo de, se for apertar, eles saírem no chutão e pegar a zaga de calça curta. Família, se você apertar, marcar, tirar o jogador, em primeiro lugar, eles não vão ter para onde chutar, porque eles não vão ter tempo de chutar, porque não tem espaço para chutar. Vão ter que meter para lateral. Inclusive fizeram isso algumas vezes. Tá? Eles fizeram isso algumas vezes. E segundo, tenha certeza que eles não vão dar lançamento. Eles vão chutar para onde o nariz apontar. Facilita o trabalho de quem está de frente. Tudo é posicionamento. E uma terceira coisa que eu vou comentar, que é individual. Família, não dá para jogar sem volante. O Hércules não rende de primeiro volante. Nonato foi bem no jogo? Foi. Não foi mal. Mas o primeiro homem de contenção, ele tem que ter uma pegada maior, cara. Ele tem que ter uma pegada maior. Aquela primeira situação de pegada não é pro Hércules. O Hércules não é Martinelli. O Hércules joga muita bola. É o setor que a gente está mais bem servido dentro do elenco. São os volantes. Já comentei com vocês aqui que Bernal e Martinelli são meus titulares. E você pode começar o jogo com Bernal, Martinelli e Hércules, com Nonato. Não tem problema, estamos muito bem servidos nesse momento. Eu sei que teve pessoas reclamando e tal, mas aí foi de sorte. Machucou 1, 2, vai fazer o quê? Paciência.
Acontece. Mas o primeiro volante, ele tem que ser mais pitbull. Ele tem que pegar. Principalmente para fazer dar primeiro combate na frente da zaga, para que um zagueiro sobre. E quando necessário, nas bolas longas, ele recuar entre os zagueiros e ajudar a fazer a cobertura. Isso é fundamental, isso não está ocorrendo. Isso não está ocorrendo, ok? E a terceira, novamente, eu vou bater na tecla. Minha zaga tem que sair mais pro jogo e tem que dar mais chutão. Tem a hora de sair jogando e tem a hora do chutão. Eu vi várias vezes. O Freire fez cada lançamento preciso. Teve uma que ele ameaçou tocar no Fábio, tirou o centroavante de forma linda e lançou o Serna de forma fantástica na esquerda, gerando um bom momento para o Fluminense. Beleza, mas até o Freitas, mesmo ele estando bem, eu tenho que lembrar uma coisa a vocês, família. Se está sendo apertado, dá um bico lá na bandeirinha de córner do adversário e tira o time de trás. Não é para dar o chutão no meio do campo e parar na zaga e ficar lá plantado, não, como se tivesse cimentado na zaga, não, galera. Tem que tirar o time de trás. O time tem que sair, o time não é sparring para ficar só apanhando no boxer, pô. Não é para tu ficar lá atrás apanhando, não. Dá um bico lá embaixo e tira a zaga de trás, cara. Passa a fazer a marcação mais à frente, vai ficar longe do gol. Nós temos que parar de levar o time adversário para cima do Fábio. Isso não existe. Ok? E o fator, para mim, que facilitaria isso tudo é a compactação. Nós não estamos compactando da forma correta. Isso é um trabalho para a comissão técnica. Nós estamos jogando sem compactação. Lembra que eu falei da defesa? Lembra que eu falei do ataque? Tem que estar compactado. Tem que ser dessa forma. O ataque subiu, o meio e a zaga vai junto. A zaga voltou, o meio e o ataque vem junto. Tem que estar compactado. Não pode um sair para lá, outro sair para cá e ficar longe um do outro. Não dá, cara. Não dá. Isso está acontecendo direto. O time compactado vai dar mais suporte. Se a gente está compactado fazendo a marcação sob pressão, a gente faria aquilo ali no mínimo 70 minutos da partida. Por quê? Porque o desespero deles, o cansaço deles, iriam facilitar o nosso trabalho. Porque quem está sendo marcado vai cansar muito mais, cara. Então nós temos que acordar para isso, ok? Essa é a minha contribuição. Eu quero passar para vocês o que a gente pode tentar fazer para melhorar. Eu não vou aqui ficar xingando o jogador, falando besteira, inventando merda para querer aparecer para vocês, ok? Eu estou tentando trazer uma resolução técnica para a gente poder resolver esse problema, tá? E agora um último comentário, um bônus. Irmão, Savarino, se tem uma coisa que só vai estar fazendo bem na equipe é bater pênalti. Então, primeiro gol, pênalti, Savarino bateu muito bem. Segunda, pênalti, meu irmão, quem bate é Savarino. John Kennedy não tem que bater pênalti. Perdeu, todo mundo perde, beleza, mas ele não é um especialista. Se ele quiser bater pênalti, ele vira um especialista. Quer aprender? Fala comigo. John, sou teu fã, posso te ajudar. Mas, irmão, tem que treinar correto. E o primeiro erro que você tenha certeza ali que foi um erro em liberdade para bater o pênalti é a fisionomia de nervoso que ele estava antes do pênalti, quando a câmera pegava em cima dele. Você vê ele tenso. O jogador não pode estar tenso daquele jeito. Não pode estar tenso daquele jeito. Por não é uma final de campeonato, não é um estádio lotado, não é uma pressão absurda, não é La Bombonera, não é nada. Ele não pode, o jogo está 2-0. Ele não pode estar daquele jeito. Se ele está daquele jeito, ele não está preparado para bater um pênalti. Tem qualidade? Tem, claro. Mas ele tem que aperfeiçoar. E deixo claro, é crítica construtiva. Ah, o Savarino foi generoso, está errado. Ah, Savarino ficou com medo porque já tinha feito. Está errado, pô. Pênalti é personalidade, é controle emocional, é qualidade. É um conjunto de fatores que vai abranger
uma execução satisfatória. E aquilo ali não foi uma execução satisfatória. Ele não mirou assim, eu vou bater no meio do gol porque é meu estilo. Não. Ali é tipo a gente falava na várzea. Fechou o olho, mordeu a língua, bateu forte, que se dane onde ela for. Pegou no travessão. Eu vejo dessa forma, ok? Mas, menino rei, tu tem crédito demais. Tem crédito demais. Mas é só um conselho de um bobo. Valeu? Família, vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho e atenção. E deixo claro, rapaziada, novamente, não que eu seja o bambambam do tchá-tchá-tchá. Não quero ser melhor do que ninguém. Só estou tentando trazer algumas correções que eu acho que pode ajudar a comissão técnica, ok? Porque falar mal dos jogadores, atacar, principalmente no momento de definição, de importância delas, não vai trazer ajuda nenhuma para o clube. O que nós temos que fazer é tentar aprimorar os erros. Valeu? Forte abraço, até a próxima e tamo junto, Fusão, lealdade tricolor, sempre.